Fala, amigões, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a queda. A gente já falou pra vocês várias vezes sobre pecado, sobre como a queda influencia a nossa vida, mas você sabe o que é isso? Ou quais os efeitos, as consequências da queda? A gente vai trabalhar um pouquinho hoje com vocês isso. Vai. Roda a vinheta! No livro de Gênesis a gente percebe o início da história ali da criação de Deus, né, e também do plano de redenção de Deus para o povo dele. No primeiro capítulo e no segundo capítulo de Gênesis é possível analisar a criação de Deus perfeita, desde os céus, o homem, tudo que há no mundo. E no capítulo 3 de Gênesis, no terceiro capítulo, nós temos a queda, onde aconteceu ali a divisão de águas entre o homem e Deus. Basicamente a queda, ela acontece quando Deus ordena para o homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele faz essa ordenança para Adão e Eva não comerem desse fruto, e se eles comerem, ali irá acontecer, não vai ter um julgamento, eles vão ser diretamente condenados. Então Deus fala, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então Deus cria todo aquele ambiente maravilhoso, ele só deixa uma simples ordenança muito fácil de ser obedecida, e de repente no capítulo 3 aparece a serpente. A serpente, que ela demonstra ali, que ela é na verdade Satanás, a gente consegue ver isso com o decorrer da história bíblica, que a serpente é Satanás. A Bíblia não fala de onde a serpente apareceu, então não perca seu tempo tentando descobrir teorias diversas aonde a serpente apareceu. A Bíblia fala simplesmente que a serpente apareceu. A ideia do Gênesis, ela é contar a história do homem, da criação do homem, e não da criação dos demônios, da criação dos anjos. O autor de Gênesis, Moisés, ele não se interessa, inspirado por Deus, em explicar pra gente de onde vem a serpente. Ele simplesmente mostra que a serpente é Satanás, ela tem um espírito extremamente hostil contra Deus, e ela indaga, ela persuade Eva a comer a maçã. Então a serpente basicamente fala ali que era o único mandamento de Deus, não comer. A serpente fala, olha Eva, Deus falou que se você comer, o que vai acontecer? Eva, vocês vão morrer? Aí Eva fala, olha, Deus falou que a gente pode nem tocar no fruto. E aí a gente percebe que Eva está um pouco precipitada, porque na verdade Deus fala que não pode comer, e Eva fala que não pode nem tocar. A gente percebe aí um legalismo de Eva. Mas enfim, continuando, a serpente consegue persuadir Eva e fala para ela que se ela comer, na verdade ela vai ficar parecida com Deus, eles vão ser como Deus, e não que eles vão morrer. E Eva prefere acreditar na serpente. Será que não existiam outros frutos no Jardim do Éden, bonitos? Lógico que deveriam existir, frutos maravilhosos. Mas Eva preferiu acreditar na serpente, que aquele fruto era bonito, e ela viu que era interessante obter discernimento daquele fruto. Ou seja, Eva quis ser como Deus, o homem ali quis ser como Deus. A gente percebe o princípio da idolatria do homem, ele querendo ser como Deus. Então imagine assim, Deus deu tudo perfeito, eles não tinham necessidade de nada, mas eles preferiram atender a serpente, pensando, realmente Deus é mentiroso, a serpente tem a razão. E tudo ao redor mostrava que Deus não era mentiroso, que Deus era bom com eles. Deus deu para eles responsabilidades ali sobre todos os animais, sobre todo o jardim. E eles preferiram mesmo assim dar ouvidos a uma serpente ali que acabou de surgir na história bíblica, na narração bíblica. E eles pecam contra Deus. E naquele momento há a desobediência, naquele momento há o rompimento de Deus com o homem. Eva dá o fruto para Adão, Adão também consome ali o fruto, e a gente percebe a desobediência do homem para com Deus. Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas era só um fruto, né? Parece que Deus é um pai zangado com os seus filhos que comeram a bolacha que ele não queria que comesse. E se você for analisar o capítulo 1 e o capítulo 2, tudo que Deus criou, toda a plenitude que Deus colocou ali Adão e Eva, toda a pluralidade de animais, de eventos, da natureza que Deus criou ali, todo aquele universo, e o homem simplesmente
com um simples mandamento que Deus colocou, muito simples, não consumir aquele fruto, o homem foi lá e preferiu descartar tudo aquilo que tinha acontecido e quebrar ali o mandamento de Deus e desobedecer a Deus. Isso acarretou vários efeitos que agora o Galente vai falar. Mas apesar de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, a implicação do que eles fizeram, ou seja, da desobediência, não foi só um negócio de tipo, agora Deus e o homem estão separados ou brigados, ou tá cada um para um lado. As consequências da queda foi uma ruptura muito maior que envolveu todo o cosmos. Isso a gente pode ver no capítulo 3 de Gênesis mesmo. Então se vocês estiverem aí puderem acompanhar com a gente no texto, se você for em Gênesis 3, você pode ver que logo depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles sentiram vergonha e se esconderam de Deus. Aqui é a primeira ruptura que é causada pela queda, que é o que a gente chama de efeito psicossomático, que é do homem consigo mesmo. Então você pode ver que Adão e Eva antes ficavam nus, eles tinham um relacionamento de boa, eles não tinham medo de Deus, eles tinham um relacionamento sincero ali, e eles começaram a sentir medo, vergonha, ou seja, algumas partes do psicológico deles foram afetadas pela queda. Eles antes ficavam peladões lá de buenas no jardim e tal, não tinha problema nenhum. Mas depois da queda eles começaram a perceber isso, e eles sentiram vergonha, sentiram medo. Isso é um efeito psicossomático da queda, ou seja, a queda afeta nosso relacionamento conosco mesmo. E não só nessa parte psicológica, mas também na parte física. A gente pode ver no versículo 16 que a partir daquele momento, a mulher ia ter dores, para ter filhos. Ou seja, a queda afetou a pessoa tanto na parte psicológica quanto na parte física. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quebra da intimidade entre Deus e o homem. Como a gente pode ver, o homem, Adão e Eva, se escondem de Deus. Aquele relacionamento que o Renan comentou, que tem no capítulo 1 e 2 de Gênesis, do homem e Deus andarem juntos, conversarem, tudo tranquilamente, isso é rompido por meio do pecado de Adão e Eva. Então antes que eles ficavam juntos, passavam a tarde juntos, agora, a partir desse momento, Adão e Eva se escondem e fogem de Deus. Então o segundo ponto é essa ruptura entre Deus e o homem. Nosso terceiro ponto de efeito que a queda teve sobre o homem é o efeito social. Você pode ver no capítulo 12 que Adão joga a culpa do pecado ou de ter comido o fruto para Eva. O relacionamento entre os dois, que antes era de harmonia, de cumplicidade, de um ajudando o outro, ele é rompido por causa disso. Então Adão vai lá e Deus chega para Adão, que é o responsável por ele ser o homem ali, ele é representante da raça humana. Vocês podem ver que na verdade quem teve o primeiro impulso de pegar o fruto foi Eva, mas Deus não reclama com Eva, Deus reclama com Adão. E Adão vai lá e joga para Eva. Então há um rompimento do relacionamento entre Adão e Eva. E não só isso, mais pra frente, no versículo 16, a gente vê também que há um relacionamento conjugal, que há problemas no relacionamento conjugal entre Adão e Eva. Deus fala, isso é uma maldição que Deus coloca no mundo, de que a mulher terá desejo sobre o seu marido e o marido a dominará. A gente consegue ver aqui essa luta que existe entre a mulher querendo dominar a relação e tentando usufruir ou tentando ter o lugar que o homem deveria exercer, e o homem exercendo de uma maneira ruim o sacerdócio que ele deveria. Então esse conflito que existe da mulher querendo ter o papel do homem e o homem exercendo de maneira bruta, machista, o papel que Deus deu para ele. Então a gente tem esse problema, essa ruptura social, tanto no relacionamento entre pessoas, que é o de Adão e Eva, quanto do matrimônio, que é rompido por conta do pecado e da maldição que Deus impõe a eles. E por fim a gente tem um rompimento, que seria o quarto ponto, entre o homem e a criação. Quando Deus criou a natureza, criou o trabalho, o mandato cultural, que a gente já fez um outro vídeo aqui, assista depois, tá bem legal. Aí a gente vê que Deus criou as árvores para o homem se alimentar, o homem tinha um trabalho bom, tudo mais, tranquilamente. Nos versículos 17 a 19, a gente viu que Deus coloca uma maldição de que, a partir daquele momento, a natureza vai se rebelar contra o homem. As plantas vão criar espinhos, elas vão criar ervas daninhas, o homem só vai conseguir se alimentar ou ter o trabalho com o próprio suor. Então aquele trabalho que era saudável, aquela relação do homem com a natureza que era boa, se torna um fardo, se torna um problema. Ele envolve todas as áreas que o homem tem. Ele envolve a área do homem consigo mesmo, a área do homem com os seus relacionamentos, a área social, a área do relacionamento do homem com a natureza e relacionamento com Deus. Portanto, hoje, se você tem problemas aí com sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com sua namorada, com você mesmo, se você, sabe aquele negócio de, aquela loucura que o coração é, que o coração é enganoso, que Salomão fala, até de um dia você está bem-humorado, outro dia você está mal-humorado, outro dia você está estressado, outro dia você está feliz. O negócio com a natureza, seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, tudo isso é influenciado pela queda, por aquilo que aconteceu muitos anos atrás, que é relatado em Gênesis 3. Mas, porém, contudo, entretanto, há uma esperança.
Fica para a música de Star Wars, né? Tipo uma nova esperança. Ia ser da hora. Vai por aí. A minha parte. Ele vai me deixar preto que nem bobo e não vai pôr. Eu vou sacando. Pessoal, essa esperança é maravilhosa. Então, essa esperança, essa única esperança que nós temos, graças a Deus, ela é Cristo, é em Cristo. O livro de Gênesis, ele nos mostra, nos relata o desenvolvimento da queda, como ela vai piorando com o tempo. Tem algumas partes ali em Gênesis interessantes, que é interessante pontuar. Quando o nível de pecado do povo chega a tal ponto que Deus limpa a terra com um dilúvio, né? E meio que começa uma nova fase ali, mas mesmo começando, mesmo limpando todo aquele pecado ali, né? Todo aquele nível de queda, o pecado continua, porque o pecado está dentro do homem. E não fora, não por algo exterior, mas o homem está caído. Então continua ali a história, a narrativa de Gênesis nessa proposta de Deus de redimir o homem, né, na redenção do homem. E chegando até o ponto principal, onde é realmente a redenção do homem, que é em Cristo. A gente percebe algumas diferenças de Cristo e Adão. Por exemplo, Adão vivia num mundo sem pecado e pecou. Cristo vivia no mundo com pecado e não pecou. Ele obedece ali a proposta de Deus ali da redenção desde o início. Isso conclui que na Bíblia a gente tem um termo muito legal chamado reconciliação. A gente estudar as Escrituras, a gente vai ver que por meio de Cristo a nossa vida toda é reconciliada. O que isso quer dizer? Que todas as áreas que a queda afetou a nossa vida, a gente por meio de Cristo pode restabelecer ela. É lógico que a gente ainda tem um pecado que nos atrapalha e nos faz mal. Mas por meio do que Cristo fez na cruz, Ele não fez com que a gente somente voltasse a poder ter um relacionamento com Deus. Isso Ele com certeza fez. Mas nosso relacionamento com as pessoas, com a natureza, nosso relacionamento matrimonial, com o nosso interior, todas essas áreas da nossa vida podem ser restabelecidas por meio de Cristo, por conta dessa reconciliação. Todas as áreas afetadas pela queda em um cristão têm que ser restabelecidas por meio de Jesus. A gente não pode se prender simplesmente a achar que porque agora a gente é crente, nosso relacionamento com Deus, a gente tem que ir na igreja, a gente tem que cumprir nossos rituais evangelísticos, a gente tem que fazer isso, e não fazer com que as outras áreas da nossa vida sejam reconciliadas, estabelecidas como Deus queria na criação. Todas as esferas que a queda afetou o homem, por meio de Cristo Jesus a gente pode restaurar elas, a gente pode viver uma vida de acordo com o que Deus quer. E é isso aí, Deus abençoe vocês. Valeu, pessoal! Isso aí! Ficou bom esse final?